Da psiquiatria, no setor de psiquiatria, na busca de determinar uma hipótese, né, diagnóstica e medicação, o psiquiatra foca, quando aborda um paciente, ele foca em vários aspectos. A memória, a orientação espacial, percepção, afeto, pensamento, caráter. São vários aspectos que são considerados. Mas para a psicanálise, desses elementos, no exame psíquico, né, nesses tópicos que o psiquiatra aborda, o principal, ou os principais são afeto e pensamento. Porque a questão na psicologia é exatamente como o paciente lida com o aspecto afetivo, as questões emotivas mais profundas, e se o analista, o psicólogo, não tiver contato com esse aspecto afetivo, ele não vai perceber como o paciente lida com essa questão. Então, é um outro campo, a direção é para uma outra forma de abordar a mesma questão. Então, basicamente, tudo depende de como o pensamento, como é a relação entre pensamento e afeto. Para simplificar, se estão associados ou dissociados. Então, se há uma dissociação entre pensamento e afeto, se o afeto ele se existe uma evitação, se é rejeitado o afeto, o paciente tenta evitar o contato com essas questões afetivas, ele vai ter uma percepção do outro distorcida, ou seja, ele vai se perceber no outro. Como ele não se percebe no próprio corpo, que é o inconsciente, né? O corpo é o inconsciente, ele vai se perceber no corpo do outro. E ao contrário, quando há uma associação, quando existe uma comunhão, uma união entre pensamento e afeto, a pessoa percebe, primeiro se percebe no próprio corpo, para depois ter uma percepção real do outro como outro. E é exatamente que o Lane explica aqui nesse livro, O Eu Dividido. Né? Ao invés de self e corpo, ou seja, ao invés de o pensamento estar em acordo com a parte afetiva, com o afeto, para perceber o outro como outro, ele, como está alienado, não tem esse contato com o próprio afeto, ele se percebe no corpo do outro. Então, esse é um ponto extremamente importante para entender como é que funciona, como o paciente funciona. Porque o afeto é o ponto heurístico, né? É o ponto de apoio. E tudo se sustenta em cima da questão afetiva. Todas as doenças, os transtornos, têm o afeto como base. E curioso também, um outro livro com outro assunto, né? Inclusive é um apócrifo, esse Evangelho de segundo Tomé, a mesma explicação. Na primeira imagem você tem a percepção do eu no outro, né? Como existe uma alienação, essa rejeição do contato afetivo, a pessoa acaba se percebendo no corpo do outro, se vê, se percebe no outro. Não tem autonomia, não é espontâneo, não é autêntico, e a pessoa fica vulnerável a coerções, a influências externas. Já na segunda imagem, no caso ali a palavra é Deus, mas pode substituir por afeto ou corpo, que é o inconsciente. Quando há esse contato interno, a percepção do outro é mais próxima do real, né? O outro como outro, não como uma extensão, não como parte de si mesmo.
Então, nesse livro mesmo aí, nesse apócrifo, nesse Evangelho de Tomé, segundo Tomé, essa frase explica bem essa questão, né, do pensamento. Dois aqui, o que representa? Esse número representa pensamento e afeto. Se pensamento e afeto viverem em paz, em harmonia na mesma casa, no próprio corpo, dirão ao monte, sai daqui, ele sairá, quer dizer que a percepção externa, o impacto, a influência externa é praticamente neutra, ou você percebe o mundo de outra forma. E seguindo a mesma linha de raciocínio em relação a essa questão pensamento-afeto, nesse trecho da Bíblia muito interessante, a cura de um cego, quando pedem para que Jesus tome o cego pela mão, leve o cego para fora da aldeia, ou seja, onde não há interferências morais, né, das pessoas, influência externa. E quando Jesus toca no cego, ele diz que vê pessoas como árvores que andam. Então, e pede no final ali que não volte para onde estava, né? Porque o ego tem esse caráter evanescente, né? Se você não mantiver a atenção, você perde essa percepção. Mas o interessante aqui é observar que a cura vem quando a pessoa percebe, vê as pessoas como árvores que andam. Ou seja, a pessoa está em comunhão, pensamento e afeto no próprio corpo, ela deixa de se perceber no outro. Por isso que as pessoas se parecem como árvores. Dilui essa conversão, dilui totalmente o sentido do que é considerado real. Mas não é real, é patológico, é um sintoma. Aqui é a mesma frase, né, a repetição da outra, né, se dois fizerdes, né, quer dizer, dois, o que é esse dois? Pensamento e afeto. E é curioso perceber como existe uma conexão entre a Bíblia e a psicanálise. Aliás, existem várias citações e referências, principalmente Lacan, em relação à Bíblia. Praticamente é um plágio, a psicanálise é uma interpretação, uma nova roupagem, né? Novas terminologias, enfim, mas o conceito e a base é o mesmo. Aqui em referência de novo ao corpo e o mundo, a percepção. Né? Se você conhece o mundo, achou o corpo, ou seja, você está fora. Se você entrou em contato com o corpo, o mundo perde o sentido, perde o sentido do real, a percepção que você tem, o valor que você projeta no mundo é diluído e você tem uma percepção em si mesmo, no próprio corpo, e esse é o objetivo. A cura consiste exatamente dessa conversão, dessa percepção e união entre pensamento e afeto. Quando o pensamento está unido com o afeto, a percepção o valor ou conteúdos inconscientes que são projetados nas pessoas e no mundo há uma cisão, né, nessas projeções de alguma forma, né, ou a percepção que você tem é diferente. E esse é o propósito, a cura consiste exatamente dessa conversão interna.